curso do Saber Direito desta semana é sobre direito de família na prática. Entenda como as novas configurações familiares têm previsão legal. O curso trata ainda da dissolução da família, da guarda dos filhos e do direito aos alimentos. A professora é Patrícia Garrote. Bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Patrícia Garrote, sou advogada especialista em direito de família e nessa semana estamos tratando do direito de família, os temas mais importantes do direito de família. A nossa segunda aula nessa nossa segunda aula eu vou tratar sobre os impactos da separação nas famílias e na sociedade como um todo. Na aula passada, a gente falou sobre as novas famílias, a evolução histórica das famílias, como elas surgiram, as novas famílias, quem são elas, de onde vieram, o que o direito tem a dizer sobre as novas famílias, quais são as características, né? E de onde apareceram. Realmente, a Constituição de 88 trouxe um significado muito, muito importante nesse novo contexto das famílias, que foi a significação, a importância da afetividade nas relações familiares. Quando a gente se preocupa com afeto, a gente se preocupa com o outro. O que o outro está sentindo, como são as relações familiares, e o poder judiciário ficou mais humanizado. Pelo menos ele tentou, não tanto quanto agora, mas lá em 88 já começou essa corrente da preocupação com a afetividade entre os cônjuges e entre os ex-cônjuges e seus filhos. Isso quer dizer o quê? Dentro da nossa segunda aula de hoje, nós vamos aprender sobre a dissolução desses casamentos, dessas uniões estáveis, dessas famílias. Qual é o impacto dessa separação na vida dos filhos, na vida de toda a família, dos avós, dos amigos? Como é que fica tudo isso? O casamento, na verdade, ele foi feito para durar. Lá em 1890, quando o casamento foi criado, quando ele foi instituído, o ideal cristão do nosso país o Estado entendia e também ele quase impunha que o casamento fosse indissolúvel, era para a vida toda. Então, as pessoas que, quando já não dava mais certo, porque um dia o amor acaba, né? Como é que faz? Tem amor que não acaba. E quanto ao amor que acaba? Então, quando tinha essa separação, acabava sendo uma coisa marginalizada. Então, a mulher era mal vista, a mulher separou. Em 1916, isso mudou um pouco. Com o quê? Com o novo Código Civil da época, que criou a figura do desquite. Esse desquite, ele tinha um período de separação, ele também era complicado porque ele não extinguia o vínculo matrimonial. Então, as pessoas se desquitavam, ou seja, passavam a morar em casas separadas, tinham outras relações, mas não podiam se casar, ou seja, não eram relações que tinham direitos, eram relações ilegítimas, digamos. Enfim, com a Constituição de 1988, isso mudou. As relações foram baseadas na afetividade, as pessoas se preocupavam e mais importante, em 1977, com a Emenda Constitucional número 9, foi instituído o divórcio. O que aconteceu? Do desquite para o divórcio, passaram-se 60 anos e quando foi permitido o divórcio, tinha um período de separação. Então, na época, o período de separação era de 5 anos para casais separados de fato e 3 anos para casais separados judicialmente. E outra coisa, a pessoa só podia divorciar uma vez, só tinha uma chance. Então, não podia divorciar de novo, você podia casar e divorciar. Divorciou, casou de novo, acabou, você tem que ficar. Esse segundo casamento tinha que ser para o resto da vida.
E não é assim que as coisas funcionam. O casamento, ele não pode ser imposto pelo Estado. E essa imposição do Estado foi incomodando até o ponto que, em 1988, mudou essa figura. Então, em 88, foi instituído o divórcio, mas o divórcio ele passou a ter um prazo também de 1 ano para quem fosse casado, fosse divorciado, separado judicialmente por 1 ano, e 2 anos para quem fosse separado de fato. Tinha que ter comprovante para você se divorciar. Mas o número de divórcios aumentou, já era ilimitado, pelo menos isso. Então, entre 1977 e 88, só era permitido se divorciar uma vez e dependia ainda de ficar 5 anos separados de fato ou 3 anos separados judicialmente. Era uma forma do Estado de dificultar o casal de se divorciar. O mais importante era que eles mantivessem esse vínculo, porque para o Estado o divórcio não era visto com bons olhos. Aliás, até hoje não é visto com bons olhos, porque o ideal é que a família continue e seja permanente. Mas as famílias mudaram, que é tema, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, com a Constituição de 88, o número de divórcios foi liberado e ainda precedido daquele prazo, daquele período de separação de 1 e 2 anos. Aí vem o Código Civil de 2002, que prevê a separação e o divórcio como modalidade de dissolução de sociedade conjugal e como dissolução de casamento. Então, a separação passa a poder ser consensual ou litigiosa, até então ela só podia ser consensual, baseada na conduta desonrosa ou grave violação dos deveres matrimoniais por um dos cônjuges. Ou seja, no Código Civil de 2002, até então, a gente tinha o Instituto da Culpa. Então, tinha que ver quem era o culpado. Quem era o culpado não podia continuar com o nome, tinha que tirar o nome, não tinha direito a alimentos. Uma série de situações que colocavam os cônjuges em situação ainda de desigualdade. Decorrente também de grave doença, então você podia pedir a separação porque o cônjuge estava doente ou falência, até falência. Aí, isso tudo, o que aconteceu? Quando a Constituição de 88 falou lá, né, colocou lá que o homem e mulher são iguais perante a lei, acabou esse negócio daquela sociedade patriarcal que eu falei lá na primeira aula, onde o homem sempre dava a última palavra. Quando o homem parou de dar a última palavra, porque a mulher também colocava dinheiro em casa, começou o tratamento igual dos dois, acabou essa história de culpa pela separação. Não tinha mais como falar culpa, eu fico com o nome, não fico com o nome. E aí, o que aconteceu? E também não tinha essa coisa do o homem dava ainda a última palavra, porque até então o homem tinha poder de decidir, o homem era o chefe da casa. E em 2010, com a emenda 66, o divórcio foi liberado totalmente. Você pode casar quantas vezes você aguentar, você pode separar quantas vezes, você pode divorciar quantas vezes você conseguir. E isso foi muito bom, porque inclusive até para os advogados que atuam na área de família, a gente usa muito essa emenda para justificar o pedido de divórcio mesmo antes da partilha. Então nós temos um processo judicial, o casal já quer se desvincular totalmente, todas as obrigações matrimoniais, patrimoniais principalmente, e aí estão vinculados ainda com aquele processo judicial que não se terminou. Então a gente fundamenta o pedido usando a emenda constitucional número 66 de 2010, que permite que o divórcio seja concedido já em sede liminar, porque o casal não quer mais ficar junto, e a emenda permite que você não quer mais ficar junto, você não quer mais permanecer casado, você não é obrigado a permanecer casado. E aí, antes mesmo da partilha de bens, ou independentemente de como está o processo, você já pode tirar ali a sua certidão de casamento averbada, já pode pedir isso para o juiz, e o juiz te divorcia sem você nem ter feito a sua partilha, resolvido guarda de filho, nada disso. Você não precisa mais disso. A emenda liberou totalmente o número de divórcio e a forma
de se divorciar, que está um pouco mais simples nesse caso. Claro que se o divórcio é consensual e você pede, o juiz dá na hora. A questão é realmente quando o casal não está em processo litigioso. Até um tempo atrás, até essa emenda de 2010, os casais, quando queriam se separar, a gente chegava no fórum, lá nas varas de família, e quando o casal queria separar, o juiz e promotor ficavam ali tentando ainda ver, é o que vocês realmente querem? Como é que é? Porque existia aquele prazo de separação de 1 ano, de 2 anos, então ainda tinha o interesse do Estado de se envolver, de tentar a conciliação do casal. Isso acabou totalmente. O Brasil aboliu a intervenção do Estado na sua vida privada, no seu casamento, na sua vontade, lembrando daquela cláusula pétrea do direito à liberdade de escolha que está na nossa Constituição Federal. Então, a emenda número 66 de 2010 acabou com a obrigação de permanecer um período separado judicialmente ou de fato para poder requerer o divórcio. Isso é muito bom, né? Só que tem uma coisa, o tema de solução de casamento, de união estável, é muito importante porque você lembra, vem cá, como é que ficam os filhos nessa história toda? Então tá, papai e mamãe se divorciaram, estão separados, como é que a gente fica? Esse é o tema da nossa próxima aula. A gente vai falar exatamente sobre guarda de filhos. Hoje a gente está aqui só cuidando de dissolução de sociedade, que é para você entender. Então nós temos vários tipos de dissolução de união estável e sociedade. Até 2011, até os casais homoafetivos terem sido reconhecidos como entidade familiar, a dissolução da sociedade do casamento, né, da união estável, afetiva entre casais do mesmo sexo, era feita por meio de ação judicial nas varas cíveis e não de família, porque se tratava de sociedade de fato. Então, até 2011, até o julgamento histórico, que a gente já falou na primeira aula, tratando das relações homoafetivas como entidade familiar, a dissolução era feita judicialmente nas varas cíveis. Hoje, elas são feitas nas varas de família. Então, um casal tem uma casal homoafetivo ou não, o casal, enfim, que tenha uma declaratória de união estável, que precise e que queira dissolver, brigou, não querem mais viver junto porque é o seu direito, eles não vão divorciar. Eles vão dissolver essa união. Mas como eu vou dissolver uma união que não está reconhecida judicialmente? Para que ela tenha efeitos jurídicos, eu tenho que ir à justiça com a minha declaração de união estável do cartório ou então com todas as provas dessa relação estável, eu vou à justiça e peço eu entro com uma ação declaratória, chamada declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável. Nela, eu vou ter que colocar documentos tais como aquela escritura pública que a gente faz em cartório, João e Maria se declaram aqui que vivem em união estável desde tanto, nananã, e que o regime que eles escolhem vai ser colocado em prática é aquele. Essa escritura é de suma importância, que nem o casamento não tem escritura, não tem a certidão de casamento. É importante que na união estável o casal tenha uma escritura. Para quê? Para a gente poder ver qual foi o dia do início, porque esse dia do início que vai estabelecer quais direitos que um e outro têm naquela relação. Às vezes você comprou um veículo, adquiriu um lote. Como é que você vai fazer essa divisão se você não reconhece? Estou falando em casos de briga. E se o outro morre? E em caso de falecimento? Isso tudo eu vou explicar no próximo bloco, que é muito importante a gente entender como é que funciona a prática da dissolução da sociedade conjugal, seja ela em união estável, seja ela em modo de casamento. O casamento, aquele ato solene
que você se casa na frente de testemunhas, tem testemunhas que assinam ali a ata de casamento e as pessoas que assistem. Esse é um ato solene que não existe na união estável, que é justamente a união pública, né? Aquela celebração pública, notória, com uma data de início. Então, o casamento, a união que não tem a sua escritura pública declaratória de relação estável, vai sofrer uma consequência, que é ter que comprovar essa data. Aí começa a juntar foto, bilhetinho, tudo que pode imaginar, para que o juiz entenda que a data exata do início daquela relação, para que ela possa ser dissolvida e dali decorrerem direitos de ambos ou de um deles que está buscando na justiça essa dissolução justamente para ver os seus direitos reconhecidos. Nós estamos falando sobre dissolução de sociedade conjugal, seja união estável, seja o casamento. Nós já sabemos que nós temos a Emenda Constitucional 66 de 2010, que permitiu o quê? Permitiu que as pessoas se divorciem, se casem e se divorciem quantas vezes quiserem, sem um período de experiência de separados judicialmente. Isso é muito importante porque faz a gente entender como é feita a dissolução dessa sociedade conjugal e os impactos dela nas famílias. Olha, agora é o momento do nosso teste. Vamos ver se você prestou atenção na nossa aula. Gente, está tão fácil. Quando foi instituído o divórcio no Brasil? Em 1977, pela Emenda Constitucional número 9. B, em 2010, pela Emenda Constitucional número 66. C, em 1988, pela Constituição Federal. Ou D, em 1916, pela Lei do Desquite. Você já sabe a resposta? Exatamente isso. A, em 1977, pela Emenda Constitucional número 9. Lembram que essa foi uma importante conquista? Uma pena que só podia divorciar uma vez, né? Mas foi muito importante. Então, continuando com a nossa aula, nós vamos falar sobre voltando a falar sobre a dissolução da união estável, do casamento, nós vamos falar sobre o período que antigamente precisava ter para esse divórcio ser concedido pelo Estado. Para a gente dar só um exemplo, agora, em plena 2019, a Dinamarca tomou uma decisão inédita. O Estado, que tem uma taxa de divórcio de 50%, tomou uma decisão. Ela falou o seguinte: preocupado com o custo econômico dos divórcios, porque lá é assim, né? Divorcia, precisa de outra casa, precisa de uma escola a mais, o bem-estar dos filhos, de todo mundo. E com intenção ainda de fazer os casamentos prosperarem, desde abril de 2019, os dinamarqueses têm de esperar 3 meses e fazer terapia se quiserem se divorciar. Gente, isso está na contramão da história, da evolução das famílias, do casamento. Quer dizer, até outro dia o divórcio era simples e fácil. Pois é, na Dinamarca agora eles estão fazendo o seguinte: eles fazem um curso de cooperação, que pode ser feito até online, porque isso tenta evitar o conflito e o rancor. Aqui no Brasil, a gente tem o Código Civil de 2015 agora, o novo Código de Processo Civil, mudou um pouco as regras. Mais ou menos que nem a Dinamarca, o nosso direito ficou mais humanizado. E aí, com essa humanização do direito de família, a preocupação com como que essa nova família vai lidar com tudo isso, os impactos, né, dessa separação, nós temos agora a audiência conciliatória obrigatória. Mas vamos ver mais aqui sobre a Dinamarca.
A ideia é fazer o divórcio o mais amigável possível. Ensina até a se comportar no aniversário de filho. Gente, isso é o máximo. Vamos pensar aqui. O Brasil está precisando disso, porque quando o casal se separa, a mãe, principalmente quando o outro já sai para outro relacionamento, é um barraco só, cada festa, joga a pessoa na piscina, a gente já ouviu cada coisa, né? Briga, xinga, sai barraco, né? A gente vê esses memes aí na internet. Gente, horrível, né? Pois é, a Dinamarca, para evitar, está fazendo um curso de como ser ex-marido e ex-mulher, porque ex-pai e ex-mãe não existe. Então, a preocupação com a Dinamarca, eu acho extremamente importante, legítima. Eu acho que o Brasil podia já começar a adotar isso, ensinar as pessoas a se comportarem em público e também no meio familiar. Olha só, e ela é obrigatória para casais com filhos. Então, se você, esse tal de curso de cooperação na Dinamarca, ou seja, esse período de 3 meses, ele não é para o casal, tudo bem, eles se preocupam um pouco do casal se reconciliar, que nem a gente tinha aqui em 2 anos, mas o nosso Estado, ele é assoberbado de serviço, e talvez com pouco pessoal, né, para atender toda a população que se separa. E na Dinamarca, eles estão preocupados com isso, então eles exigem que casais que tenham filhos, desde abril, façam curso de cooperação para aprender a se portar em público e também saber o que eles querem com essa separação. Então, ouve um, ouve o outro. O que você pretende com essa separação? Ah, pretendo me casar de novo. Não, eu não quero mais, porque ficou inviável a coabitação. E nesse caso da Dinamarca, se fosse aplicado no Brasil, eu acho que, além da audiência conciliatória, ter essa fasezinha de ajuste entre o ex-casal para que parem de brigar e criar conflito que vai acabar construindo, né, destruindo a cabeça das crianças. A Dinamarca está preocupada com o quê? Com o futuro das crianças. Porque a separação, o impacto é justamente na criança, que é um ser em formação, um cidadão do futuro, que daqui a pouco vai ser o presidente do país, vai atuar aí fora, ele que vai cuidar da nossa sociedade, do nosso país, essa criança. Então, a Dinamarca, pensando nisso, pensando no futuro, está fazendo o quê? Pais, parem de brigar, parem de conflito. Vão fazer o seguinte, vocês se separam, mas vocês não deixam de ser pais, serem pais. Então, vocês têm 3 meses para aprender, senão a gente nem dá o divórcio. Alguma coisa nesse sentido, eu estou brincando, nem sei se é assim. Bem, isso é um retrocesso ou uma preocupação legítima e justificável? Para mim, é uma preocupação legítima e justificável. Eu, como advogada, que atuo na área de família, eu vejo que as pessoas são muito rancorosas. Elas se separam querendo se matar realmente. Dinamarqueses divididos, o governo se metendo na vida privada. Essa é a questão. O governo não está se metendo na vida privada, está se metendo na formação da personalidade da criança, que vai se tornar o jovem e o adulto do futuro. Então, eu acho muito louvável essa iniciativa. O que vocês acham? Já pararam para pensar? Bem, o divórcio, ele é uma epidemia tão simples e fácil de realizar, mas é tão causador de problemas vivenciados pela família, que os impactos, eles acabam com todo o círculo social. Não é verdade? O casal se separa e daqui a pouco já não convive mais, os amigos param de conviver, ou seja, a parte emocional é muito levada em conta. Os casais não conseguem, não têm maturidade para se suportar, nem que seja socialmente, engolir sapo em nome daquela criança que só quer, a única coisa que quer é ter segurança de que os adultos estão cuidando bem dela. É isso que a criança quer papai e mamãe felizes, nem que não precisem estar juntos, mas que pelo menos se suportem pelo bem dela. Então, por exemplo, na Dinamarca, ensina como ir para a festa de aniversário, festa na escola. Olá, como vai? Como vai meu ex? Esse é meu atual. E tudo bem. Aqui no Brasil, não. O povo se mata mesmo. É muito difícil você chegar a esse nível de equilíbrio, de maturidade emocional. O que deveria ser uma obrigação. O Estado deveria fazer como a Dinamarca.
colocar isso como uma obrigação dos casais. Você teve filho, então agora é problema nosso, porque essa criança, depois que você faltar, a gente que vai cuidar. Essa criança vai virar o jovem e o cidadão do futuro. Bem, quando o divórcio é consensual, é o casal que define as regras. É o casal que faz a sua própria sentença. Vamos falar sobre a separação consensual, o divórcio consensual. O casal faz a sua própria sentença, o casal define como vai ser todas as regras. A regra da convivência familiar, a regra da regulamentação de visitas, a regra do referencial de lar, com quem as crianças vão morar. É melhor morar com o papai ou morar com a mamãe? Dependendo da idade, hoje já se admite a criança morar com o pai, como mora com a mãe. A questão é só quando a criança tem idade, a gente vai falar isso na próxima aula, quando a gente falar de guarda de filhos. Hoje o nosso estudo está voltado para a dissolução da sociedade conjugal e os impactos dela na vida dos filhos, da família e de toda a sociedade. Então, o divórcio consensual, como que é? Primeiro, não precisa mais ser precedido de separação. O casal pode até se separar de fato, ver se é isso mesmo e depois entrar com o divórcio. Esse divórcio é uma minuta que vai ter que ser preparada por um advogado, é uma minuta onde vão estar os termos. Se vai voltar a usar, se a mulher vai voltar a usar o nome de solteira, aliás, até o homem, né? Porque hoje em dia já pode, o homem pode pegar, usar o nome da mulher, né? O sobrenome da mulher, e a mulher pode usar do homem. Gente, a igualdade fez, assim, maravilhas, né? Com as nossas relações familiares. O princípio da igualdade da Constituição Federal. Então, aí, nessa minuta, vai se decidir que nome que os ex-cônjuges vão voltar a usar. Como vai ser o patrimônio? Como vocês vão dividir? No meu caso, por exemplo, vamos supor, num caso lá, os dois combinam de ficar, por exemplo, eles têm um lote e 30% para um, 20% e 70% para o outro. Pode? Pode. Por que que pode? Porque o Estado ele só vai interferir quando houver litígio, quando houver conflito, ou quando ele for acionado para resolver em nome daquela família, daquele casal que não conseguiu chegar a um consenso. Até então, o Estado não interfere. Para ele, não é nem bom interferir. Ele quer que cada um faça o que é melhor para si. E quem é melhor para saber com quem vai ficar a guarda dos filhos, com quem como é que vai ser pagos os alimentos, quem paga, quem recebe, quem administra? O próprio casal, que viveu junto durante tanto tempo e que em algum dia teve amor, sentiu afeto, admirou o outro, não é mesmo? A gente tem que lembrar que esse dia existiu. E não é porque o amor acabou que essa relação parental vai ter que ser destruída. A relação conjugal é uma, a relação parental é outra totalmente diferente. E nesse ponto da relação conjugal e parental, é bom falar, conjugal é o marido e a mulher. O marido e a mulher, quando dissolve o casamento, essa condição não existe mais. Eles estão livres para constituir outras famílias. Mas a relação parental, o pai e a mãe, eles não deixam de existir. Eles sempre vão ser pais e mães com obrigação de cuidar da sua prole. Então, nessa minuta vão ser versados todos os direitos, deveres, obrigações, a ideia que eles fazem de uma separação. E ao juiz e ao Ministério Público, caso haja criança, menores e ou menores de idade ou incapazes, qual vai ser a obrigação do Estado? Chancelar, não é mesmo? Se está vendo ali que aquela família decidiu que a guarda vai passar uma semana com um, vai passar uma semana com o outro, o referencial de lar vai ser alternado, a guarda vai ser unilateral da mãe, a guarda vai ser unilateral do pai. Ora, num acordo de vontades é um contrato, não cabe ao Estado se manifestar. O que ele pode fazer é homologar. Pode ser no cartório? Pode, mas só se não tiver menor envolvido. Eu não posso
fazer o meu divórcio consensual, por mais que eu concorde, por mais que eu faça uma minuta perfeita, redondinha, versando de todos os nossos direitos, de todas as nossas vontades, eu e meu marido, e com filhos menores chegar no cartório e pedir para fazer aquela chancela, para o juiz homologar, o cartório homologar. Ele não vai homologar porque existe direitos de menores que apenas o Ministério Público pode analisar se estão sendo todos atendidos, por causa lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente falou na primeira aula, que versa sobre que fala que a maior preocupação, onde houver criança e adolescente, a maior preocupação é com a supremacia do melhor interesse. E quem vê isso, quem observa se está sendo atendido esse princípio, é o Ministério Público, que não existe no cartório, pelo menos não ainda. Então, no cartório, somente pode ser feito o divórcio consensual se não tiver menor nem incapaz. Ah, mas e se tiver bens? Pode. Só não pode quando há menor e incapaz envolvido. Então, mas, meu filho já tem 18 anos. Então pode, porque o filho de 18 anos não vai entrar nessa questão do menor incapaz. Então, gente, chegou aquela hora super esperada, a do teste para ver se vocês estão prestando atenção na minha aula. Vamos lá? Quantas vezes a pessoa divorciada pode se casar e se divorciar hoje no Brasil? A, 2 vezes. B, 1 vez. C, 5 vezes. D, quantas vezes quiser. Lembra da resposta? Então, muito bem, quantas vezes quiser. Não foi lá na Constituição de 88 que permitiu que as pessoas se casassem e se divorciassem quantas vezes quisessem? Então, vamos continuar aqui falando sobre o divórcio ou a separação consensual. Então, nós já sabemos que o divórcio no cartório pode ser feito desde que não haja menores nem incapazes envolvidos no litígio. Já ou no consensual, né? Não estejam envolvidos ali naquela situação do divórcio. Já em relação ao divórcio litigioso, ele só pode ser feito judicialmente. Já quando se trata de união estável, se ela for consensual, pode se homologar na justiça, e se ela for litigiosa, também tem que entrar na justiça, mas não como uma ação de divórcio, e sim como uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. O divórcio consensual, ele é muito rápido e mais fácil. Por quê? O casal já fez a sua sentença, que foi homologada pela justiça. Então, cabe ao Estado juiz apenas homologar um acordo de vontades das partes de se divorciarem e pronto. E aquelas regras, elas devem ser cumpridas, né? Porque esse é o princípio da boa-fé dos contratos, elas devem ser cumpridas. Em caso de não cumprimento, cabe a execução de alimentos, por exemplo? Cabe. Cabe um cumprimento de sentença, caso o outro genitor, o outro parceiro, ex-parceiro não cumpra? Cabe. Cabe uma extinção de condomínio ou uma obrigação de vender um imóvel, caso o ex-companheiro, ex-parceiro, ex-marido, ex-mulher não queira ou não tenha feito essa dissolução, essa venda desse imóvel, não tenha ajudado, colaborado, mostrando o imóvel para um corretor, cabe entrar na justiça. Ah, mas foi consensual. Pois é, foi consensual, não foi cumprido, vira litigioso. Infelizmente, a gente não pode também querer que tudo vá às mil maravilhas, apesar de esse ser o desejo do Estado, que os casais, que as pessoas resolvam os seus conflitos, as suas coisas, sem acionar o Estado juiz. Mas quando isso não acontece, temos que acioná-lo, né? Porque o Estado é inerte, a justiça é inerte, e se a gente não acionar, a gente não vai ter aquele direito que a gente tanto busca tutelar. Tá. Então, a regra aplicada hoje no direito de família é buscar impedir ou reduzir o conflito. O que tinha que fazer realmente, eu acho que isso é uma opinião muito pessoal minha, como advogada atuante no direito de família, é realmente o Estado passar a fazer esse curso de boas maneiras entre os ex-cônjuges. Então, você quer separar? É litigioso?
As audiências hoje conciliatórias, elas não estão fazendo isso, mas eu acho que já está para fazer. Eu acho que com essa decisão da Dinamarca, daqui a pouco a própria justiça, porque os julgadores e os legisladores estão muito atentos a tudo que acontece e eles querem modernizar o nosso código, querem fazer com que a coisa funcione. E essa é uma boa ideia para que pode ser implementada pela nossa legislação, no nosso Poder Judiciário, de fazer os pais, né, os casais que têm filhos, quando querem se divorciar, fazerem um cursinho de boas maneiras para impedir esse rancor. Vamos falar sobre a audiência de conciliação, essa audiência conciliatória prevista no CPC de 2015, é uma nova legislação. Essa audiência conciliatória, ela é feita, na verdade, nem é por juiz. Nessa primeira audiência, quando o litígio chega na vara de família, ela é levada para um centro de conciliação e solução de conflitos do Poder Judiciário, o SEJUSC. Nesse centro de conflitos, é marcada uma audiência em que o outro, né, a outra parte, vai receber uma intimação para comparecer em tal dia e tal hora, em que essa parte que acionou o Poder Judiciário com seu conflito também vai ser chamada, e nesse dia em que vão estar operadores de direito ou profissionais capacitados que entendam de mediação e de conciliação, possam ajudar esse casal em conflito a chegarem a um acordo sem precisar ir para as mãos do juiz. Para que isso? Primeiro, para ajudar a família a solucionar. O que eu entendo dessa audiência, que é extremamente louvável, é que ela é uma só. Às vezes, pode até ser duas. Muitas vezes, mandam o casal para um curso. Esse curso, eles nem estão juntos, é um curso com várias pessoas e não leva em consideração o caso de cada um. Não é como se fosse uma terapia. Eu acho que uma coisa que ajudaria muito nos casos de litígio é realmente o casal ser obrigado a ir para esse centro para o SEJUSC, e lá, vendo que não há solução, mandar esse casal para uma terapia orientada, acompanhada, totalmente assistida por esses servidores que são muito capacitados para lidar com esse tipo de conflito e levar o casal, quase assim, impor a esse casal uma imposição, né, legal de que eles façam durante um tempo até que eles possam ficar de bem, virar amigos, virar pelo menos pessoas civilizadas que possam, em nome dos filhos, transitar em todos os ambientes que os filhos estão. Essa é uma sugestão minha como advogada atuante na área de família, porque a gente sente muita falta disso. As pessoas chegam muito nervosas, com muita raiva do outro, principalmente quando o outro construiu a vida, uma nova vida, uma nova parceria, e a parte que ficou para trás ainda se ressente, né, ou guarda sentimentos pela outra pessoa, fica muito difícil realmente. Bem, essa audiência conciliatória, ela é feita em todos os casos? Sim, todos os casos de litígio envolvendo direito de família. Então, alimento, sim, sim. Guarda, sim, sim. Divórcio, sim, sim. Então, tem essa primeira audiência até em casos também até que envolva relações afetivas, mas inverossímeis. Por exemplo, uma dissolução, uma extinção de condomínio em relação a um imóvel do ex-casal que não querem mais ficar juntos com aquele imóvel que foi partilhado, mas ainda não foi dividido. A extinção de condomínio. Também tem audiência conciliatória? Tem. Também tem audiência conciliatória. Por quê? Porque tudo que envolve afeto, aquela coisinha importante que a Constituição de 88 e o Código Civil de 2002 passaram a reconhecer como válidos, legítimos e existentes nas relações familiares, essa coisa do afeto, onde existia afeto, o SEJUSC está lá. Olá, como vão? Vamos aqui tentar mediar
os interesses de vocês, para a gente chegar a um consenso, para a gente não precisar que um terceiro, que é um juiz, coloque o fim a esse litígio. Vamos tentar fazer com que vocês, partes interessadas nesse processo, construam, façam a sua própria sentença, a sua própria, um acordo de vontades, e que vocês, fazendo esse acordo de vontades, tenham interesse em cumprir esse acordo. Porque quanto menos imposto, mais fácil é o cumprimento de um contrato, de um acordo. Concordam? Eu acho que isso é a base da intenção do legislador de colocar agora no novo Código de Processo Civil a audiência conciliatória como uma prévia de um processo litigioso nas varas de família e nas varas cíveis também. Bem, o ideal dessa audiência de conciliação é a busca de impedir ou reduzir o conflito e minimizar os impactos sofridos pelas crianças, que passam a ser mais felizes. E crianças felizes viram jovens felizes, que viram adultos felizes e constroem uma sociedade e um mundo melhor. Mas nem só de consenso vivem os tribunais. Vamos falar agora sobre o divórcio litigioso. O divórcio litigioso, ele só pode ser feito pela via judicial. Como é que ele funciona? Reúne-se em todos os documentos, todas as certidões de ônus, certidões de dívidas ou certidões de nada consta, negativa de débitos, positivas de débitos, se reúne tudo para a gente fazer o divórcio litigioso. O advogado que lida nessa área sabe. Agora, então, com o processo judicial eletrônico, o PJE, ainda mais complicado, porque quanto mais documento, mais tempo você fica ali na tela juntando um por um, tem que passar para PDF, é bem trabalhoso, mas não é difícil, tá? E é super gostoso a gente entrar com um processo novo, né? Os advogados entendedores entenderão. Vamos lá, o divórcio litigioso. Olha só, no divórcio consensual, uma pergunta que sempre me fazem é: doutora, posso entrar com um advogado e meu marido entrar, por exemplo, com outro advogado? Alguns clientes, eles se sentem inseguros, porque o outro cônjuge, né, quando foram falar de divórcio, chegou e falou assim: então, já tem um advogado. Aí esse aqui vira e fala: será que está tudo certinho? Eu também quero ter a opinião de uma pessoa da minha confiança. Pode ter um ou dois advogados ou mais advogados? Pode. Cada um pode se fazer representar por quantos advogados quiser. Não precisa ser só um advogado de ambos. Essa questão é muito importante, porque às vezes você acha que não, é consensual, só pode um advogado. De jeito nenhum. Vários advogados podem assinar aquela minuta de acordo de divórcio. Já no divórcio litigioso, são vários advogados, porque tem o lado de cá e o lado de lá. Concordam? Então, cada um tem o seu advogado. O custo de um divórcio litigioso em relação ao consensual é muito maior, claro. Por quê? Porque nós estamos lidando com briga, e onde tem briga, tem muito mais trabalho. Tem a ação de divórcio litigioso, então a petição tem que abarcar todas as questões, os conflitos, para ver se a gente consegue a tutela daqueles direitos. É muito mais complicado, porque você vai ter que entrar com divórcio, o outro vai responder, a gente vai ter que replicar aquilo ali, a gente pode ter que fazer algum recurso, porque a justiça pode não ter dado uma liminar, concedido uma liminar logo de cara, pode ter entendido pela inépcia da inicial, alguma coisa assim. Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo, digamos. Fora que no divórcio litigioso, tudo é dividido. Não é mais aquela coisa consensual de que vamos fazer juntos uma minuta, vamos decidir juntos a nossa vida. Não, a partir de agora, o divórcio litigioso, ele se reveste em briga, em conflito, em eu quero e o outro não quer, eu não quero e o outro quer. E quando chega a esse ponto do casal não conseguir resolver
o conflito sozinho, ele busca um terceiro para que o faça. Esse terceiro se chama juiz, poder judicial, junto com o Ministério Público, junto com o Serviço Psicossocial Forense, se tiver filho envolvido. Então, começa a chamada confusão. Enfim, depois que se reúne todos os documentos, depois que está tudo prontinho, vamos entrar com o divórcio litigioso. Essa petição vai ser lida pela outra parte? Ainda não. Lá na Justiça, na mesma hora em que o juiz despacha, ele pode decidir ou não por alimentos, né, se for o caso, se ele vê que realmente precisa dos alimentos, e já manda para a audiência conciliatória. Então, a outra parte recebe aquele documento, que é uma intimação para comparecer nessa audiência. Na audiência, onde os dois estarão juntos, representados por seus advogados, apesar do CNJ falar que não precisa dos advogados, muitos clientes, muitas pessoas preferem que os seus advogados estejam juntos, até porque o outro pode levar advogado e eu estou ali com como é que eu vou fazer? Então, nessa audiência vai se resolver. Se não resolver, vai para a mão do juiz. E aí que começa todo o processo judicial litigioso do divórcio. E agora chegou aquele momento de testar o seu conhecimento e se você prestou atenção em tudo que a gente falou até agora. Vamos lá? A dissolução de um casamento pode ser feita no cartório? A. Sim, mas apenas se não houver menores nem incapazes. B. Sim, mas só se tiver bens para dividir. C. Não, somente na justiça. D. Sim, mas só em caso de litígio entre as partes. E aí, já sabe a resposta? Sim, mas apenas se não houver menores nem incapazes. Como eu disse, o divórcio, ele dissolve o casamento. E o casamento pode ser dissolvido no cartório? Pode. Como? O divórcio no cartório, ele é chamado divórcio extrajudicial. É o divórcio mais simples que existe, mas não pode ter nem menor nem incapaz envolvido naquela situação. E o divórcio tem que ser consensual, não pode ter o divórcio litigioso no cartório, ele não pode ser dissolvido no cartório, tá bom? Essa pergunta foi danada. Vamos voltar aqui naquela parte que eu falei que vai começar a confusão quando você está no divórcio litigioso. A outra parte, ela é intimada pelo juiz para comparecer à audiência de conciliação do SEJUSC, que é o Centro de Solução de Conflitos do Poder Judiciário. Nessa audiência, vão operadores do direito e pessoas capacitadas, que podem ser de outras profissões, vão ajudar o casal a chegar a um entendimento, vão tentar solucionar aquele litígio, dar solução ou ficar de fora só tentando mediar aquela situação para promover aquele diálogo que se foi com o fim do casamento. Essa atitude, essa conduta, essa lei é extremamente louvável, mas às vezes na audiência não tem jeito, não tem conciliação, o casal não chega ao consenso. Então, esse processo continua na vara de família, ele tem um número, a outra parte, né, a parte adversa, vai ser intimada, né, nesse dia ela é intimada da audiência conciliatória, ela é intimada para em 15 dias responder aos termos daquela ação, apresentar sua contestação, lembrando que agora o novo CPC trata dos prazos em dias úteis e não mais em dias corridos como era antes. Antes a gente corria atrás dos prazos, agora os prazos estão mais tranquilos, o que é bom para o advogado, mas é péssimo para quem está muito preocupado em receber os seus direitos a alimentos, a uma tutela do juiz, a uma decisão judicial. A gente entende como é complicado para quem está envolvido no litígio essa questão
de esperar pelos prazos processuais para a outra parte responder. Enfim, na audiência conciliatória, aquela que não teve acordo, a outra parte, a parte adversa, já foi intimada para responder. Então, ela responde em 15 dias. O juiz pega aquilo ali, aquele prazo, hoje em dia, na tela mesmo, né, pelo PJE, abre lá e já está lá a sua contestação. Você pode ser chamado para fazer logo uma réplica? Pode, a parte que deu entrada no divórcio. Ou então, aí que começa a audiência de instrução e julgamento, que nessa audiência também, com o juiz e o promotor, vai ser tentada uma nova conciliação. Dessa vez, de uma forma diferenciada, porque vai estar presente o Ministério Público, ali como fiscal da lei, e também atendendo a sua parte, né, de cuidar dos interesses da criança e também do juiz que está ali atento a tudo. Eu gosto muito quando a audiência conciliatória, as partes chegam a um acordo, é ótimo. Quando não chegam, eu gosto muito da audiência que é feita com o juiz e com o promotor. Porque nessa audiência, as partes, elas estão mais educadas. Por quê? Porque tem um fiscal da lei ali, porque tem um juiz. A figura do juiz impõe um respeito. Então, é muito diferente daquela audiência lá atrás, em que as partes, olha, elas, às vezes, elas não conseguem se conter. E na frente do juiz e do promotor, sim. E muitas vezes sai acordo. Quando o juiz e promotor, eles têm interesse em resolver aquele problema, é tão fácil, é muito fácil reconhecer o juiz, a juíza, que tem interesse em resolver aquela situação e não deixar aquele conflito ir para frente. Ela tenta, ela espera, esse juiz tenta, espera. Eu já tive audiência com quase todos os juízes dessa cidade e eu vou falar, tem juízes que querem resolver, você vê o empenho deles, o promotor discute, leva o casal a conciliar, coloca a criança ali no meio, sabe, a figura da criança, olha, isso aqui faz bem para o filho, não é melhor? Vamos chegar a um acordo, então tá, nem eu nem você, nem ela nem você, nem ele nem você, é muito interessante. E tem juiz que não, que quer mais que as partes resolvam e as partes não resolvem, o juiz também não resolve e fica essa situação. Então, o divórcio litigioso, ele tem essa singularidade, que é o quê? O casal deixar na mão de um terceiro que não tem o menor envolvimento com aquela causa, com aquela dor daquele casal que está se separando, para resolver um conflito. Então, o ideal é que as partes façam sua própria sentença. Não podendo, que fiquem realmente na mão do juiz nesse divórcio litigioso. Eu espero que vocês tenham aprendido, entendido a situação da dissolução dos casamentos e o impacto dela na vida das famílias e da sociedade em geral. Eu espero vocês na próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.